Olá, mulheres, a paz, Simone Pires do Ser Livre, dando continuidade nesta semana do nosso estudo sobre as emoções. Hoje eu quero falar do tema como não ser guiado pelos seus sentimentos. Existem várias definições para a palavra emoção. De acordo com o dicionário, a raiz do termo vem do latim ex mover, que significa afastar-se. Penso que essa definição ela é muito interessante, porque é exatamente isso que as emoções carnais e não crucificadas tentam fazer, levar-nos a segui-las, nos afastando da vontade de Deus, ao desequilíbrio emocional. Na verdade, este é o plano de Satanás para a nossa vida, é fazer com que vivamos com base nos nossos sentimentos carnais, de modo que nunca andemos no espírito. O dicionário também diz que as emoções são uma reação subjetiva complexa, geralmente forte, envolvendo mudanças fisiológicas como uma preparação para a ação. Isso é verdade, por causa da sua complexidade, as emoções não são fáceis de explicar, o que às vezes torna difícil lidar com elas. Por exemplo, há vezes em que o Espírito Santo está nos guiando para fazer alguma coisa, e as nossas emoções se envolvem na situação e ficamos totalmente empolgadas em fazer o que nos é ordenado, o que Deus está nos falando. E o apoio emocional nos ajuda a sentir que Deus realmente quer que façamos aquilo. Consideramos o apoio emocional como uma confirmação da vontade de Deus. Mas outras vezes o Senhor nos impulsiona a fazer determinada coisa, mas nossas emoções não querem ter nada a ver com o que Deus está nos revelando e nos pedindo para fazer. Elas não nos dão qualquer apoio. Em momentos como esse é mais difícil obedecer a Deus. Somos muito dependentes do apoio emocional. Então, se não estamos sentindo vontade, não queremos fazer. Portanto, se nos falta o entendimento sobre a natureza instável das emoções, Satanás pode usá-las ou usar a falta delas para nos manter fora da vontade de Deus. Então, acredito firmemente que nenhuma pessoa possa caminhar dentro da vontade de Deus e andar em vitória se seguir o conselho das tuas emoções. As pessoas emocionais. O que é uma pessoa emocional? É alguém que é facilmente afetado ou agitado pelas emoções. É bom conhecer a nós mesmos e a nossa personalidade. Algumas pessoas são mais guiadas pelas emoções do que outras, e saber disso pode impedir muitos desgostos e dores na vida. Ainda que não nos encaixemos na categoria de uma pessoa emocional, cada um de nós tem emoções e corre o risco de ser guiado por elas. Podemos nos levantar um dia pela manhã nos sentindo deprimidas e continuarmos com esse sentimento ao longo do dia. No dia seguinte, podemos acordar zangadas, com vontade de criticar alguém, e é isso que acabamos fazendo. Outras vezes, podemos acordar sentindo pena de nós mesmas e sentaremos em um canto para chorar o dia inteiro. Se permitirmos, os sentimentos vão provocar problemas que farão com que saiamos da vontade de Deus e façamos a vontade de Satanás, o enganador. Por exemplo, ao invés de você seguir os teus sentimentos, se um dia e ficar o dia todo deprimida, pode resistir a essas emoções. Você pode colocar vestes de louvor, como a Bíblia ensina em Isaías 61:3. Posso cantar ou ouvir uma boa música cristã e, ao fazer isso, lutar contra o sentimento negativo que deseja me controlar o dia inteiro. Precisamos aprender a estar cientes das nossas emoções e saber como administrá-las corretamente. Uma maneira de fazer isso é reconhecer os tipos diferentes de personalidade e saber como eles reagem de forma diferente a situações semelhantes, que são os 4 tipos de temperamentos básicos da personalidade que nós aprendemos no último estudo, que são os coléricos, fleumáticos, sanguíneos e melancólicos. Então, muito importante nos conhecer, saber qual que é o tipo de temperamento que nós temos. Isso nos ajudará muito a administrar as nossas emoções.
através do autoconhecimento. Então, conhecer a si mesmo é muito útil. Lembre-se sempre de que podemos aprender a controlar nossos pontos fracos por intermédio do poder do Espírito Santo. E ao fazer isso, nos tornamos pessoas equilibradas que não podem ser controladas pelo inimigo. Quero falar também sobre o sentimentalismo. O termo sentimentalismo é usado para descrever uma tendência de depender ou de dar importância excessiva à emoção. Né? Quando ouvimos a frase que diz, tal fulano ele é muito sentimental. Né? Em geral, ele é definido como uma demonstração excessiva de emoção. Essa é a pessoa, né, sentimentalista. O emotivo é alguém cuja conduta é governada pela emoção em oposição à razão. E uma sugestão que eu quero deixar hoje para você sobre esse assunto é que leiam o livro de Provérbios e descubram todos os versículos ali contidos que compara emoção com a sabedoria. Ao fazer isso, aprenderemos que uma das diferenças entre sabedoria e emoção tem a ver com o momento adequado. A sabedoria espera o momento certo para agir, ao passo que a emoção sempre exige ação imediata. O sentimentalismo é impulsivo, ele exige ação imediata, enquanto a sabedoria olha adiante calmamente para determinar como uma decisão poderá afetar o futuro. As emoções só se preocupam com o que está acontecendo no momento. Quantas vezes você disse ou fez algo no calor das emoções e depois, mais tarde, se arrependeu profundamente por sua atitude impulsiva? Se eu pelo menos tivesse ficado com a boca fechada. É impressionante o estrago que pode ser feito a um relacionamento pelo rompante emocional de alguém. Às vezes, as fortalezas da nossa carne se tornam tão arraigadas que é preciso uma atitude muito determinada para derrubá-las. É por isso que precisamos aprender a lutar contra nossas emoções indisciplinadas e submetê-las à vontade de Deus. Amém? Então fica hoje essa parte do estudo para vocês. Que Deus abençoe. A paz.